Tem uma palavra da parte de Deus. Podem tomar assento. Vocês ficam olhando tudo em pezinho. Queridos, eu quero dar uma continuidade da série Chamados para Estar com Ele. Essa é a terceira mensagem. O título é Vivendo os Sonhos de Deus. Vivendo os sonhos de Deus. Por isso eu perguntei quantos estão vivendo os sonhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu creio que existem sonhos da parte de Deus para mim, para você, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua empresa, para o seu emprego, né? Para os seus filhos. Então, existem sonhos de Deus para a minha e para a sua vida. E com a graça de Deus, essa noite eu quero conversar um pouco mais acerca desse título. Gênesis 37, 5. Gênesis 37, 5. Você que trouxe sua Bíblia, seu iPad, seu aplicativo. Gênesis 37, 5. Glória a Deus. Gênesis 37, 5. Todos acharam? Diz o seguinte: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Queridos, a história de José é extremamente fantástica. Se você for olhar para alguém no Antigo Testamento, a história mais parecida com Cristo é a de José. O que mais tipifica Cristo é a história de José. E para vocês entenderem, eu vou resumir, porque essa história ela vai além de um capítulo. A história de José é o seguinte: começa com um sonho. Antes disso ele era o filho amado da parte de Jacó, ele era o filho amado. E depois disso ele teve o primeiro sonho, com seus 17 anos. Ele teve esse primeiro sonho que nós lemos agora. Depois disso, depois de ter esse sonho, os irmãos dele traíram ele, venderam ele. Então ele foi traído pelos seus irmãos. Alguma semelhança com Jesus? Ele foi traído pelos seus irmãos. Então José no Egito, ele chegou até Potifar. Potifar comprou ele. E Potifar comprou ele, e ele serviu ele há muito tempo. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que tudo que ele colocava às suas mãos prosperava. Potifar prosperava por causa de José. Mas teve um dia onde houve a prisão de José, onde a esposa de Potifar tentou seduzir ele, e ele não quis, ele fugiu dela, e ela, levantou uma calúnia contra ele, e falou: olha, esse homem queria ter relações comigo, e José foi preso. Então José na prisão, ele foi preso por causa da mentira da mulher de Potifar. E depois disso, logo depois disso, ele na prisão, a ascensão dele, depois que ele saiu dessa prisão, foi quando o faraó reconheceu, que o Espírito de Deus era com José, porque ele revelou os sonhos para faraó. Então ele reconheceu que o Espírito do Senhor era com José, e constituiu autoridade, José como uma autoridade sobre aquele lugar. Ele fez dele um governante sobre aquela terra, e deu a ele um anel de ouro, E José tinha 30 anos de idade quando essas coisas aconteceram. Olha só, estamos falando essa noite sobre sonhos da parte de Deus. Vimos aqui José que teve o seu sonho aos 17 anos, que se cumpriu aos 30 anos de idade. Quantos entendem isso? Quantos enxergam isso? Ele teve o primeiro sonho aos 17 anos. Nós lemos aqui. E ele revelou o sonho aos seus irmãos, e os seus irmãos o venderam, o traíram. Mas entre os 17 anos dele e aos 30 anos, quando se cumpriu esse sonho, existia um processo. E nós já falamos acerca de processos na parte de Deus. Que Deus, Ele nos guarda em meio ao processo. Ele não nos vai livrar de um processo, mas Ele nos guarda em meio a todos eles. Amém? Glória a Deus. Então agora, com esse pano de fundo, eu quero dizer para vocês que é o seguinte: o Evangelho é um contraponto de tudo que tenta nos parar. Tudo que tenta nos parar, se nós formos para a palavra, para o Evangelho, ele é o contraponto disso. Não existe em nós, então quando existe em nós um cansaço, a Bíblia diz, a palavra diz que Ele nos traz o renovo. Ele nos traz o alívio. A Jaque falou um pouco sobre isso na abertura. Então Ele nos traz o alívio. Então o Evangelho ele é o contraponto de tudo que o mundo diz para você que você é. Se o mundo fala que você está cansado, a Bíblia diz que nele, em Cristo, você é renovado. Amém? Se existe doença, na palavra de Deus existe cura. Jesus foi pendurado no madeiro, foi pregado no madeiro. A palavra diz que ele se fez maldito, para que eu e você pudéssemos ter a justiça de Deus. Amém?
Então esse é o contraponto do Evangelho. Então nele existe saúde, existe a perfeição, o zoe de Deus, a vida de Deus, amém? Então se existe em nós uma preocupação, a Bíblia diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Se existe uma preocupação, existe nele a paz que excede todo entendimento. Então, para que você entenda, o Evangelho é o contraponto de tudo que o mundo diz. O Evangelho é o contraponto, é totalmente ao contrário do que o mundo fala para você. E todos os dias eu e você, quando estamos na semana lá fora, trabalhando, exercendo o nosso trabalho, nós levamos porrada de todos os lados. Eu não sei se é só comigo que isso acontece, mas lá no meio onde eu estou exercendo a minha função, onde eu estou como um marido, como um empresário, ou como um pai, enfim, entre tantas funções que nós exercemos, lá eu tenho uma palavra, a palavra de Deus me respalda, que em meio a tudo que eu e você vivemos, existe um contraponto na palavra de Deus. E os sonhos de Deus para mim e para você são muito mais altos do que os sonhos que você tem acerca da sua própria vida. São muito mais altos. E eu quero conversar com vocês essa noite. Todos comigo? Amém, glória a Deus. Uma coisa eu sei: Jesus sempre vai ser a resposta que precisamos. Jesus é a resposta para tudo, querido. Indiferente das áreas das nossas vidas, Ele é a resposta. Sérgio, eu estou com um problema financeiro, Ele é a resposta. Sérgio, eu estou com problemas na criação de filho, Ele é a resposta. Sérgio, eu estou com problemas de administração da minha empresa, Ele é a resposta. Não importa o que você esteja passando, Ele é a resposta. Nele nós encontramos resposta. Em tempos como tal nós estamos vivendo, nunca foi tão ofuscado, nunca foi tão apagado os sonhos da parte de Deus para a nossa vida. O mundo diz: desista, tire a sua vida, feche seu negócio, desista disso, o vírus está aí mesmo, está consumindo, está matando. Mas eu quero dizer para você que ainda existem sonhos de Deus que eu e você precisamos viver. Eu e você ainda temos sonhos da parte de Deus que ainda precisam acontecer. Eu e você temos sonhos da parte de Deus que ainda nós não vemos, mas nós estamos em meio a um processo. José, quando teve esse sonho, ele não se concretizou tão cedo, mas ele suportou todos os processos. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi rejeitado na prisão. E um dia, a palavra de Deus diz que ele interpretou um sonho. Queridos, eu não sei o que você está passando, mas não desista dos processos. Deus é um Deus de sonho. Deus tem sonhos com você. Deus, o mesmo Deus que fez a criação, Ele sonha com a criação. Ele quer se relacionar com a criação. Queridos, eu e você precisamos entender que os caminhos dEle, os pensamentos dEle são muito mais altos do que os nossos pensamentos, do que os nossos caminhos. Amém? Então hoje eu quero falar de sonhos de Deus para mim e para a sua vida. Por que, Sérgio, os sonhos de Deus? Porque talvez a gente está tão cheio de nós mesmos que não tem mais nem espaço dentro de nós para os sonhos dEle. Talvez eu e você estamos tão cheios da nossa carne, tão cheios das nossas coisas, das nossas corridas, que nós esquecemos, nós nem temos mais espaço no nosso coração para Ele, para os sonhos dEle. E é isso que eu quero que você entenda. Os seus sonhos são bacana, mas, e eu gosto muito do mas os sonhos dEle são muito mais altos, muito mais sublimes, muito mais fortes, muito mais intensos. Não desista dos sonhos de Deus. Não desista dos sonhos de Deus. A palavra diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Queridos, Sérgio, eu tenho um plano. Ore, Senhor, é da tua vontade? Execute. Execute, mas não deixe ele de fora dos planos. Não deixe ele de fora dos seus planos. Porque quando você deixa ele de fora dos seus planos, você está dizendo mais ou menos o seguinte: Senhor, os teus caminhos são mais altos que os meus, bacana, os teus sonhos, os teus pensamentos são mais altos que os meus, mas deixa eu executar isso, porque eu acho que é muito melhor do que o Senhor tem para a minha vida. Literalmente eu falando: Senhor, fica de fora disso. Isso não pode acontecer, queridos.
os sonhos dele são muito maiores do que os sonhos que eu e você temos acerca de nós mesmos. Amém? Anote isso: em um mundo que você é um sonhador, por muitas vezes vão te chamar de louco. Para um mundo, muitas vezes você vai compartilhar um sonho, o mundo vai dizer: não, cara, esse cara está louco. Mas quando o sonho acontece, você passa de ser um louco, um visionário, você passa de ser um louco, alguém que bateu a cabeça, para um visionário. Provavelmente muitos olhavam para José depois que ele estava na posição de governante e falavam: esse é um visionário. Esse é um visionário. Ele conseguiu administrar fielmente o tempo de vacas gordas e o tempo de vacas magras. Queridos, enquanto muitos estão dizendo para você que você é um sonhador, Deus te chama de visionário nele. Nele, Deus te chama de visionário. Amém? E eu gosto muito disso, que quando chegou a hora de desfrutar do sonho, o único, e anote isso, pega essa chave, e quando eu falar pega essa chave, pega mesmo, medita, porque é algo que mexeu comigo. Quando tudo isso aconteceu, entre os 17 anos dele e a conclusão do sonho dele aos 30, quando tudo isso aconteceu, quando chegou a hora de desfrutar do sonho único que ele teve, o que aconteceu aqui? O único que tinha a chave dos celeiros era José. O único que tinha a chave dos celeiros era José. José era o único que detinha da chave para a provisão daquela terra, porque ele foi fiel a um sonho de Deus. Seja fiel aos sonhos de Deus. Sérgio, mas parece tão pequeno agora, mas vai fazer sentido em meio ao processo. Vai fazer sentido em meio a um processo, mas sonhe como os sonhos de Deus. Amém? Pega essa chave. Toda vez que Deus te der uma visão, toda vez que Deus te der uma visão, fala de uma versão sua que ainda não está pronta. Quando Deus deu o sonho para José, José ainda não estava pronto para administrar os celeiros. Então toda vez que Deus der para você um sonho, uma visão, anote isso: é um vislumbre daquilo que você vai chegar, mas você precisa passar por um processo antes. Amém? É uma versão sua que ainda não está pronta, mas pela misericórdia dele, ele aponta e mostra: ó, um dia você fará isso, um dia você chegará aqui. Exemplo, uma promessa de Deus, algo que talvez alguém liberou sobre a sua vida. Ó, Deus fala tal coisa para você. Quantos já passaram por isso? Ó, eu vejo que tal coisa vai acontecer sobre a sua vida. No momento que você recebe essa palavra, parece loucura aos olhos naturais, porque a alma entende e olha para o redor e diz: mas não tem nada disso acontecendo. Por isso que é loucura para os homens. É loucura para os homens, mas para Deus, para nós é o poder de Deus. É loucura para os homens, mas para nós é o poder de Deus. Então nós recebemos muitas vezes palavras que no decorrer do caminho adormeceram dentro de nós. Por isso que quando você receber uma palavra da parte de Deus, um sonho, anote, escreva, deixe bem escancarado em algum lugar da sua casa. Toda vez que você olhar para aquele lugar, não importa o processo que você esteja passando, você vai olhar para a promessa e vai dizer o seguinte: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E isso vai fazer você tirar forças para chegar até lá. Mas quando eu não entendo esse processo, vem a ansiedade e a preocupação. Queridos, e para você entender, um dos maiores ladrões de sonhos de Deus para mim e para a sua vida é a ansiedade, é a preocupação. São os ladrões de sonhos do momento. Porque nós recebemos um sonho da parte de Deus e imediatamente no dia seguinte nós queremos executá-lo. Você já parou para pensar se José tenta executar no dia seguinte aquilo que ele recebeu? O sonho que ele recebeu? Queridos, todo sonho tem um processo. Todo sonho da parte de Deus tem um processo. Anote isso. Entre você estar usufruindo do sonho que Deus te deu, aí onde você está, existe um processo. Mas eu gosto muito disso porque, como uma criança que está aprendendo a andar, Deus é tão bom porque Ele nos dá vislumbre, né? Ele está conosco em meio ao processo, mas também Ele está ao final esperando a gente no final do processo.
É como uma criança que está aprendendo a andar. O pai está longe, mas também não está tão longe ao mesmo tempo. Ele está longe ao ponto da criança dar alguns passos, mas se a criança cair, ele estende a sua mão e pega ela de novo. Deus está conosco em meio aos processos. Deus não desistiu da gente. Deus não desistiu dos sonhos que Ele colocou dentro de você. Existem sonhos dentro de você que precisam ter espaços para serem executados. Se não existir espaço para serem executados, nós vamos cair na naturalidade. Nós vamos viver uma vida almática. Ó céus, ó vida. Mas não é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Deus tem algo muito maior do que apenas acordar, tomar café, trabalhar, pagar conta e dormir novamente. Deus tem muito mais do que isso para mim e para a sua vida. E você que trabalha demais e acha que a sua confiança é no seu braço, pare agora. Um conselho que eu te dou: quer usufruir da paz que excede todo entendimento, quer caminhar em meio à tempestade na segurança do Senhor num barco, pare agora o que você está fazendo e confie no Senhor. O seu braço te leva a um ponto, mas nele nós vamos em lugares muito mais altos. Não confie no seu braço, não confie na sua capacidade mental, não confie nos sonhos que você coloca numa caixa que você tem numa noite e coloca numa caixa. Confie nos sonhos que Ele te deu. Os sonhos dele são muito maiores que os seus, diz a palavra. Amém? Nós precisamos entender que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai cumprir até a vinda de Cristo. Ele é fiel e vai cumprir. Sérgio, quando eu sei que o sonho é meu, quando o sonho é de Deus? Todo sonho, anote isso, todo sonho individual é seu, porque Deus é um Deus de coletividade. Todo sonho que você tem que alcança pessoas é de Deus. Anote isso e coloque isso na balança na sua semana. Todo sonho que você tiver que é individual, que olha só apenas para o seu próprio eu, que olha para o seu umbigo, ele é seu, não é de Deus. Mas todo sonho que é coletivo, ele aponta para os sonhos de Deus. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus geracional. Amém? José esperou confiante, convicto que aquele sonho um dia iria acontecer. Mas existe um processo em meio a isso que eu e você precisamos passar. Se José pedisse e queresse executar esse processo antes do tempo, a Bíblia diz que a posse antecipada de uma herança no final não será abençoada. Pare de pedir antecipação dos sonhos de Deus. O que eu preciso é não me antecipar, eu preciso é me posicionar. Quando eu me posiciono, Deus age. Deus me deu um sonho, Sérgio, mas eu estou sentado no sofá. É só sonho. Deus me deu um sonho, um projeto extraordinário, nós vamos tocar Blumenau inteira. Vai ser um negócio evangelístico. Querido, se você ficar assistindo Netflix, é só um sonho seu. Deus vai pegar o sonho, tirar de você e colocar no outro. E aí você vai olhar e vai dizer: meu Deus, por que o Senhor deu o mesmo sonho para aquela pessoa? Olha como ela está voando, e para mim o Senhor deu esse sonho e não fez nada. Ei, é Deus falando para você: acorda. Se eu te der um sonho, eu sou fiel para cumprir. Se eu te der um projeto, eu sou fiel para cumprir. Amém? Pega essa chave, querido. O processo é você participar com Ele dessa construção. É você usufruir do processo. É aprender em meio ao processo os sonhos dele. Eu e você precisamos entender que o processo, Ele está conosco. Ele nos guarda em meio ao processo. Quando Deus te chama para algo, Ele está com você em meio a um processo também. Ele está te esperando ao final. Como nós falamos no exemplo da criança. Jesus falou para os discípulos: nós vamos para outra margem. Queridos, não importa. Se Jesus falou, nós vamos para outra margem, querido, podia vir como é que é o negócio do Lago Ness lá, o monstro? Podia aparecer um monstro do Lago Ness lá. Podia aparecer um dragão, qualquer coisa, querido.
Mas se Jesus falou, nós vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado, porque aquele que falou é fiel para cumprir. Amém? Então não importa o que esteja acontecendo em meio ao processo, se Ele falou, flua. Se Ele falou, se jogue, se lance. Mas cuide o que você está escutando. Cuide o que você está escutando. Queridos, por que eu falo isso? E anota essa chave para você. Cuide quem você escuta. Por que, Sérgio? Porque nem sempre quem tem opinião para te dar tem autoridade nas opiniões que está dando. Nem sempre aquele que está te dando uma opinião tem a autoridade para dar a opinião que está dando. Não sei se quantos entendem. Nós precisamos entender e parar para refletir quem nós estamos escutando, porque muitas vezes nós estamos escutando voz do mundo que não tem autoridade para falar o que está falando. Em meio a um problema, você vai a alguém do mundo e fala: cara, o que você faria? Cara, eu separava. Cara, o que você faria? Cara, eu fechava a empresa. Cara, o que você faria? Vamos tirar a vida junto? Eu escutei esses dias, uns jovens se juntaram para tirar todos eles, para virarem mártires, para tirarem as vidas deles juntos. 2 ou 3 conseguiram, mas essa sorte que os pais descobriram e conseguiram resgatar os outros. Mas olha a loucura. Então, queridos, cuide quem você escuta. Cuide quem você escuta. Em nome de Jesus, cuide quem você escuta. Queridos, em meio a uma multidão sempre tem alguém sem autoridade para falar alguma coisa. Por que você fala isso, Sérgio? Porque na multiplicação dos pães, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, essas 5.000 pessoas, elas, para os olhos naturais, os discípulos falaram: vamos despedir e vamos deixar que elas morram no caminho. Por quê? Porque eles não tinham autoridade para falar daquilo. Mas, sorte que Jesus não ouviu esses discípulos. Porque sempre tem alguém no mundo que não tem autoridade para falar alguma coisa que você precisa de uma resposta. Se os discípulos falam e Jesus fala: beleza, vamos dispensar a galera, muitos teriam morrido. Então, queridos, cuide com quem você escuta. Porque os discípulos olharam para Jesus e falaram: mestre, o que é 5 pães e 2 peixinhos? Está de brincadeira, né? Mas Jesus, a palavra diz que mandou todos se assentarem. Queridos, o que eu entendo com isso? Que precisamos definir quem vai definir a construção da nossa história. Eu preciso aprender a discernir quem eu escuto em meio a um processo. Porque o sonho pode ser bom, o processo talvez esteja bom, talvez você esteja aprendendo em meio a um processo, mas uma voz errada que você escutar em meio a um processo, em meio a um sonho que Deus te deu, vai tudo por água abaixo. Uma palavra atravessada pode acabar com o sonho de Deus para a sua vida, para a minha vida. E nós precisamos cuidar com isso. Quem nós estamos escutando? Jesus falou para todos: assente-se, vamos comer. Os discípulos disseram, provavelmente falaram: o que são? Né? Um cutucou o outro e falou, digo eu numa Bíblia, né? O que esse homem vai fazer agora com 5 pães e 2 peixes? É loucura? Mas ele falou: assentem-se todos. Aí eu lembro da passagem de Salmos que diz que Ele nos faz sentar em pastos verdejantes, nos leva a águas tranquilas, águas de descanso. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em tempo da angústia. Queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos começar a sonhar os sonhos de Deus. Quantos comigo? Amém? Não precisa fazer sentido para ninguém, se faz todo sentido para aquele que lhe entregou o projeto, para aquele que lhe entregou o sonho. Porque se você for para alguém do mundo e falar os sonhos de Deus, eles vão fazer igual os discípulos: cara, larga isso, manda embora, porque não faz sentido. Por isso eu digo para vocês: não precisa fazer sentido para ninguém, se faz todo sentido para aquele que te entregou o sonho. Amém? Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir, diz Hebreus. Meu Deus. Para os olhos naturais é algo impossível, mas a palavra diz que para o homem parece impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê. Queridos, eu e você precisamos aprender a discernir a voz do Senhor.
Porque quando eu e você discernirmos a voz de Deus, nós começaremos a escutar os sonhos dele para as nossas vidas. Queridos, quanto sonho morto dentro de nós, por causa de uma palavra atravessada. Quanto sonho morto dentro de nós, porque houve uma intriga com o irmão do lado. É sério isso? É tão pequeno isso, é tão insignificante isso. Eu não vou mais fazer nada porque eu não concordei com a ideia do irmão. Queridos, nem sempre nós vamos concordar com ideias, mas em uma coisa nós concordamos, que ele é fiel para cumprir. Eu gosto muito de falar, né, que se não discutam os homens, mas discutam as ideias, né? Querido, existe um sonho da parte de Deus para a sua vida. A sua vida e a minha vida não se resume em acordar, trabalhar, pagar conta e dormir novamente. Não se resume a isso. Pelo amor de Deus, se você está fazendo isso, pare, ressignifique todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, viva os sonhos de Deus. Sérgio, eu preciso largar todo o meu emprego, eu preciso agora viver dentro da igreja. Não, você precisa colocar ele em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Anote isso. Só quem tem clareza dos sonhos de Deus para a sua vida pode ser a resposta em meio a uma multidão faminta. Só quem tem a identidade de quem é em Deus e o sonho que carrega em Deus pode e tem uma resposta em meio a uma multidão extremamente faminta. Foi o que Jesus foi para aquele povo. Foi a resposta, foi o alimento. Ele os alimentou espiritualmente e também deu alimento ao corpo físico deles. Queridos, pare de ouvir aquele que não tem nada para acrescentar na tua vida. Pare, ouça a voz do Senhor. Pare de ouvir o que o mundo diz. Ah, mas eu gosto tanto do meu amigo. Cara, pare de ouvir. Ressignifique os seus pensamentos. Ressignifique algumas áreas da sua vida. Essa noite eu quero chacoalhar, porque eu também fui chacoalhado por essa palavra. Nós precisamos viver os sonhos de Deus. Nós precisamos viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Não podemos mais viver indiferentes à questão daquilo que fomos chamados. Nós não podemos mais viver indiferentes àquilo que Deus deu para mim. Eu não posso viver indiferente, até porque não faz sentido nenhum para alguém que vive no natural compreender as coisas sobrenaturais. Não faz sentido nenhum, não tem como. A Bíblia diz que, pois tantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem o sim de Cristo, mas o amém é pronunciado por nós. Tanto quanto forem as promessas de Deus, tem o sim de Cristo, mas o amém cabe a mim e a você dizer. Amém significa assim seja. Seja assim. Então o que a palavra de Deus está falando? Queridos, se Deus tem uma promessa para a sua vida, Jesus já falou sim, falta o seu amém. Se você não falar o seu amém, não vai se cumprir. Só vai se cumprir, só vai fazer sentido para você, e você só vai usufruir disso quando você falar o amém. Sim, assim seja. Amém, assim seja, para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério, para os meus negócios, para o meu emprego. Amém, assim seja. Para a criação de filhos, assim seja. Se tem todas as promessas de Deus e em Cristo temos o sim, nos falta dizer o amém. Basicamente é Deus dizendo o seguinte: só depende de você agora para viver aquilo que eu tenho para ti. Só depende de você aquilo que eu tenho para ti. Eu dei a promessa, Cristo falou o sim, agora só falta o teu amém. Só falta o teu amém. E o que você está fazendo? Só falta o teu Senhor, assim seja sobre a minha casa, assim seja sobre os meus negócios. Basicamente é Deus dizendo: só falta você falar o amém. Mas muito de nós hoje estamos dizendo amém para a nossa carne, para os nossos sonhos pessoais, e se esquecendo dos sonhos que Deus tem e das promessas que Deus tem. Se esqueceram. Por que, Sérgio, tu fala isso? Porque estão tão cheios de si mesmo, tão cheios dos próprios sonhos, que esqueceram de sonhar os sonhos de Deus.
E por isso eu digo para você, se você está trabalhando demais, você está exausto demais para pagar conta, talvez para o natural não tem nada de errado nisso, mas você precisa parar e falar: Senhor, amém, toma o governo, me dá a tua promessa, eu quero viver as tuas promessas. Cristo já disse o sim, eu digo amém, agora eu quero viver os seus sonhos. Eu não tenho mais espaço para viver os meus, eu quero os seus, porque os teus caminhos são muito mais altos que os meus caminhos. Mas estamos tão cheios de nós mesmos que esquecemos das promessas e dos sonhos de Deus. Cristo, eu gosto muito de Martin Luther King, que ele diz: I have a dream, eu tenho um sonho. Continue sonhando os sonhos de Deus. Não importa onde você está inserido, lá você é a luz do mundo, o sal da terra. Lá você é a resposta, lá você é Jesus em meio a uma multidão. I have a dream, eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho, Sérgio? É os sonhos de Deus. É os sonhos de Deus. I have a dream. Queridos, muitas pessoas hoje estão frias espiritualmente. Tudo que ouvem rebatem, tudo que ouvem criticam, tudo que ouvem jogam fora, não aceitam. Por quê? Porque estão tão frias espiritualmente e com o coração tão cheio dos seus próprios desejos, das suas vontades, dos seus sonhos, que não tem mais espaço para os sonhos de Deus dentro dela. Queridos, pare de sonhar os seus sonhos. Ah, Sérgio, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ter uma casa bacana, eu tenho um sonho de ter um carro bacana. Queridos, essas são as demais coisas, quando eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. I have a dream, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ver uma igreja cheia. Sérgio, mas está cheia. Não, 10 vezes maior que isso. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de Blumenau ser incendiada para Jesus. A nossa capacidade mental, almática, desesperada pelas coisas, nos rouba. É o ladrão dos sonhos de Deus. Deus quer te abençoar? Quer, claro. Ele quer te fazer próspero? Ele quer. Mas antes disso, você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas, são lhe entregues. Algo contra, Sérgio, você tem um carro importado? Não, nenhuma, eu quero. Mas isso não é o principal, isso não é o meu sonho. Se for o seu sonho, você precisa parar de ressignificar algumas coisas na sua vida. Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Queridos, pega essa chave. A capacidade de sonhar não se resume à estação na qual eu e você estamos vivendo. Não se resume à economia na qual eu e você estamos vivendo. Não se resume ao governador que lá está, ao presidente que lá está. Não se resume à geografia que você está. A capacidade de sonhar, que tem a ver com o firme sonho de que Deus nos deu tudo no sobrenatural. A minha e a sua capacidade de sonhar não vem de homens. Eu não confio em homens nem em cavalos, mas a minha confiança vem do Senhor, diz a palavra. Uns até confiam em carros, outros em cavalos, mas a Bíblia diz que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Todos comigo? José entendeu isso, e o lugar onde ele estava já não determinava quem ele era. Ele foi vendido, ele foi preso, foi caluniado, mas ele se guardou em um sonho em todos os processos. Mas Sérgio, como saber se o sonho é meu ou do Senhor? Já falamos. Todo sonho da parte de Deus é coletivo. Todo sonho da parte de Deus é coletivo. Deus tem sonhos a meu e ao seu respeito. O Deus da criação tem sonhos com ela. Deus fala claramente: clame a mim e eu responderei, eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus anseia revelar projetos extraordinários que irão tocar multidões.
Ele fala: clame a mim e eu lhe responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e insondáveis. Mas eu preciso estar disposto a escutar a voz de Deus, para saber quais são os sonhos dele para a minha vida, para a minha casa. Não podemos nos mover pelos planos que perecem por aquilo que a terra dá. Mas se isso acontecer automaticamente, você precisa parar. Se eu me movo pelo meu salário, eu preciso parar. O meu salário e as demais coisas, quando eu entendo o reino e a justiça. Coloque isso na sua cabeça, queridos. Não confie na força do seu braço. O seu braço vai até um ponto e só. Mas aqueles que esperam no Senhor voam mais alto como as águias. Como foi falado aqui, corre e não se cansa. Queridos, existem sonhos da parte de Deus que eu e você precisamos sonhar. Amém? Querido, deixa eu falar algo, deixa eu comentar algo com você, que o louvor pode subir, que ainda eu estou sendo trabalhado. Querido, quando eu vivo pelas demais coisas antes do reino e da justiça, o inferno não tem problema nenhum comigo e com você. Eu e você não incomodamos nada no inferno, quando eu vivo pelas demais coisas. Quando eu sei que eu estou sonhando os sonhos de Deus, o propósito vai ser coletivo. Queridos, os irmãos de José escutaram os seus sonhos e ficaram perturbados com isso. O problema para o inferno é o nosso despertar, quando entendemos o que carregamos. Esse é o problema para o inferno. Quando alguém acorda, o inferno se levanta. Queridos, Moisés nasceu, o inferno se levantou: matem todas as crianças. Quando Jesus nasceu, o inferno se levantou e falou: matem todas as crianças, porque o libertador nasceu. Então o problema é que é o seguinte: quando você entender para o que você foi chamado, você acorda o inferno. Só que muitos estão tão confortáveis com a vida que tem, que não faz indiferença nenhuma para o inferno. Para o inferno é lucro. Isso é muito forte. Sérgio, eu tenho uma vida tão boa que parece que Satanás esqueceu de mim. Ei, acorda. Não é que você tem uma vida boa, é que você não está incomodando o inferno. Você está parado. Você não está incomodando. Sérgio, parece que do demônio na minha vida eu nem creio, porque é tão boa a minha vida. Querido, você não está incomodando em nada o inferno. Você nasceu para abalar as estruturas do inferno. Você nasceu para resgatar, para tirar cativos do cativeiro. Você nasceu para ser luz do mundo. E se você não está incomodando o inferno, você está tranquilo. Mas não foi para isso que você foi chamado. Enquanto eu e você pensarmos que o inferno não existe, que está bom assim, que ele não nos incomoda, eu e você não estamos sonhando os sonhos de Deus. Mas quando alguém se levanta com uma voz profética, o inferno se levanta também. Só que o interessante disso tudo é que ele se levanta já caído. Ele já se levanta derrotado. Porque Cristo já venceu. A palavra diz que ele colocou ele debaixo dos seus pés. Ele já está derrotado. Ele já está derrotado, amém? Queridos, nós não seremos uma ameaça para o inferno quando nós estaremos na nossa zona de conforto. Queridos, existem duas zonas: a de conforto, e se você querer anotar isso, pode pegar isso aí. Existem duas zonas: a de conforto, onde eu e você estamos, e a zona do romper. Enquanto estivermos numa zona de conforto, o inferno está tranquilo. Mas quando eu e você nos levantarmos como uma voz profética para essa nação, tudo faz sentido, tudo tem clareza. Tudo tem clareza. Queridos, só para terminar, eu li uma coisa que eu achei fantástica. O inferno só vai tentar parar aqueles que têm potencial em Deus para carregar os seus sonhos, para dissipar o inferno. E algo extraordinário aqui é o seguinte: você já viu uma pessoa grávida? Quem aqui está grávida? Tem alguém, no nosso meio alguém? Temos ali? Ali temos uma pessoa, uma mulher grávida. Ali também a Letícia. Então olha só, para você entender a situação. Para essas duas mulheres,
nascer outro projeto dentro delas, outra criança, só existem 2 princípios. Elas não conseguem ir no médico hoje, olhar a criança e voltar daqui a 3 meses e dizer o seguinte: ó, era uma menina, mas agora tem um menino junto. Não tem como. Não tem como. Ok? Todos comigo? Então não tem como. Então olha só que incrível isso. Enquanto estamos gerando algo, só existem 2 opções de gerar algo novo. A primeira opção é nascer e esperar o que foi gerado. E a segunda opção é interromper a gestação. Só existe 2 situações na qual nós podemos gerar algo novo na minha e na sua vida: ou interromper aquilo que está sendo gerado dentro da nossa vida, ou esperar esse processo e fazer novamente, e gerar novamente outra criança, outro projeto. O que eu quero dizer com isso é que no dia em que você disse sim para gerar os sonhos de Deus, não existe mais espaço dentro de você para gerar os seus próprios sonhos. O nosso problema é que nós falamos sim para o Senhor, mas nós queremos gerar outra criança junto. Não existe espaço nesse útero. Quando você falou sim para Deus, quando eu falei sim para Deus, para os sonhos de Deus, não existe mais espaço para outra geração. Existe você abortar os sonhos dele e gerar os seus próprios. Mas eu creio em uma igreja que não faz isso. Eu creio em uma igreja forte, que gera os sonhos de Deus. Amém? Todos comigo? Glória a Deus. Ah, meu Deus. Queridos, o que temos gerado? Os sonhos de Deus ou os nossos sonhos? O que temos gerado? Herança ou legado? Eu gosto muito dessa palavra, porque a herança é os bens que deixamos para alguém, mas legados é o que deixamos impresso no coração de alguém. Tem muita gente trabalhando por herança, quando deveria estar trabalhando para um legado. Tem muita gente conquistando heranças, e Deus não está nem aí para aquilo que você está gerando, porque você deveria estar gerando legado, em vez de estar gerando herança. Amém? Glória a Deus, todos comigo? Fique de pé.